Olá, Vivência do Cerrado, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma entrevista, aquela que é a sua preferida de acompanhar semanalmente aqui, com muito orgulho. Mais uma vez, trazendo mais um De Frente com Maju para vocês. Hoje tenho um entrevistado que está também como pré-candidato ao governo. Ele que tem muito orgulho de dizer que veio da roça, lá do interior de Goiás, até superar muitos desafios e se tornar aí um empresário bem-sucedido no ramo de consórcios, construção civil, vários ramos, construiu um shopping em Gurupi, foi senador da República e agora está cheio de planos e novidades. De frente comigo, a Thaídes Oliveira. Como é que está? Tudo bem? Ô Maju, na verdade, gente, é de frente com a fera, viu? Porque quando você senta aqui de frente com a Maju, você começa meio que querer tremer. Isso aqui não é muito fácil, não. Que é isso. Prazer vê-lo, como é que estão as coisas? É um prazer, Maju. Sempre, sempre. Você tornou a grande comunicadora do nosso Tocantins, levando informação para o nosso povo. Então, você tem, da minha parte, uma admiração enorme. Muito obrigada, Thaídes. Então, essa semana você esteve aí no centro do noticiário político quando noticiou que pretende construir uma pré-candidatura ao governo. Você que começou aí disputando, foi suplente do Senado, assumiu no Senado, foi senador, já disputou o governo em 2014, já disputou como senador. Então, o plano para 2026 é disputar o governo? Maju, eu tenho dito que hoje eu estou já com os meus 65 anos de idade, vindo, como você disse, de família muito pobre, e hoje, graças a Deus, um homem bem-sucedido na vida. Trabalhei muito, uma média de 15 horas dia durante longos anos. Então, agora, neste momento da minha vida, seria a hora, então, de eu desfrutar de tudo isto que Deus me permitiu ter, e poder, então, descansar um pouco. Sei. Mas eu amo esse nosso querido estado do Tocantins. Eu escolhi o Tocantins para morar, viver e, se permitir, morrer por aqui daqui mais uns bons anos, é claro. Mas vendo esse quadro político do estado de longa data, não dá para ficar de braços cruzados, sabe? Deus sempre foi muito bondoso comigo. Então, o meu propósito na política em nenhum momento pelo poder, até porque o poder ele é efêmero, pelo dinheiro, graças a Deus, o dinheiro eu consegui ganhar através do meu trabalho. Mas como Martin Luther King sempre disse que o silêncio dos bons era o que mais preocupava ele. E eu me coloco nessa posição. E vendo esse cenário político de longa data que nós conhecemos bem, desde 2006, nenhum governador de estado concluiu o seu mandato. O governador atual está se falando por aí que ele também não termina o mandato. Espero que ele termine o mandato. Eu cheguei até a pedir voto para o governador. Então, esse quadro realmente me faz querer continuar na política, querer contribuir com o meu estado e com o nosso povo. A política, eu tenho dito sempre, que é para servir e não para ser servido. E esse quadro político que se implantou nesse estado, com exceção, eles só pensam em se servir. Servir as pessoas, não. Por isso é que o nosso Tocantins é muito rico e o nosso povo é muito pobre. As coisas não chegam até os nossos irmãos tocantinenses. Então, esse é o motivo maior que me leva à indignação de ver essa corrupção que tomou conta desse estado. Maju, estava vendo uma matéria ontem, uma pesquisa, melhor dizendo, da Fundação Getúlio Vargas. A corrupção no Tocantins ela gira em torno de 1,25 a 2,5 do PIB. Ou seja, de acordo com essa pesquisa, se a gente pensar em 2% então de corrupção, nós estamos falando aqui de corrupção de R$1 bilhão por mês, que daria para fazer milhares de casas, e botar comida na mesa de milhares de pessoas.
Então, essa indignação realmente ela me move. Ataíde, mas se você, então, virar governador, que é o seu propósito, colocar o nome como candidato ao governo, se você ganhar, você acaba com essa corrupção? Não, eu tenho a consciência que eu não vou acabar com a corrupção. Mas eu vou diminuir muito essa corrupção, sabe, Maju? E o propósito é fazer um sucessor. Esse projeto que está no Senado, que acaba com o fim da reeleição, que passou pela CCJ, isso passou na minha mão. Eu sou extremamente a favor. Isso vai ajudar muito o nosso país, vai baixar muito a corrupção no nosso país, né? Então, eu pretendo ficar 4 anos à frente desse governo e depois fazer um sucessor à altura. E você tem novidades partidárias, né? Um novo rumo partidário. Eu queria que o senhor contasse para a gente agora que partido que o senhor vai e como é que estão essas tratativas partidárias. Eu fui procurado pelo o Partido Democracia Cristã, DC. do José Maria Emael, né? Um moço muito sério. Teve várias campanhas para governo, mas não conseguiu, o governo federal não conseguiu, mas um homem muito sério. E esse Partido Democracia Cristã, ele me agrada muito, porque ele é um centro-direita, né? Eu já disse e repito, eu tenho pavor dessas extremidades, eu tenho pavor, né? Dessa direita extrema, dessa esquerda extrema. Então, esse partido me agrada. E eu peguei, então, a presidência estadual do partido, né, com garantias totais de que as eleições do ano seguinte, quem vai definir aqui sou eu mesmo e mais a autonomia total. Autonomia total. E estamos, então, criando agora as comissões nos 139 municípios do nosso Tocantins. Muito bem. Agora, qual a sua estratégia agora, Ataídes? Andar pelos municípios, construir esse partido e também começar a construção desse projeto político para o ano que vem, né? Como é que vai ser? Eu conheço os 4 cantos do nosso estado, mas conheço mesmo. Conheço as nossas lideranças, conheço o nosso povo. Eu acredito que eu já tenha rodado o estado por mais de 10 vezes. Maju, eu vou fazer um trabalho agora um pouco diferente. Neste ano eu vou começar, então, a ministrar palestras a custo gratuito, certo, levando comigo a minha experiência de vida, não coach, a minha experiência de vida para os nossos empresários e também para os nossos jovens, certo, levando comigo também para essas palestras um bom cidadão na área de marketing digital, e vamos, então, conversar com as pessoas, principalmente nas redes sociais. Não é? Vamos levar o que nós pensamos para o nosso povo, para o nosso Tocantins, através das redes. Pegar nas mãos, isso a gente sabe fazer com muita facilidade. Mas o nosso estado é muito grande, ele é continental. A gente não consegue chegar a todos de uma vez. Mas através das redes agora sim, essa internet e essa inteligência artificial, ela veio para contribuir muito com todos nós. E o senhor estava me contando antes de começar a entrevista aqui que deve, inclusive, se afastar do comando das suas empresas, porque a prioridade é a construção desse projeto político? Sim. Conforme você disse no início, a gente ainda tem um grupo de empresas, né? Ainda geramos aí milhares de emprego ainda. Certo. E não dá para coadunar empresa e política. A política exige muito, como a empresa também exige. Então, nós estamos afastando da presidência do Grupo Araguaia para dedicar exclusivamente a esta campanha. Ataídes, mas e aí? Quem é o seu grupo? Né? Maju, interessante essa pergunta, porque os corruptos, eles não me querem por perto, né? Não me querem. Como eu também não os quero. Né? Esse é um problema muito sério. O Tocantins, nós temos políticos bons no nosso Tocantins, mas a corrupção tomou conta desse estado. A má gestão tomou conta desse estado. O cidadão nunca foi empresário, nunca gerou emprego, nunca trabalhou e, de repente, vira governador. Não tem como isso dar certo. É isto que nós precisamos mudar no Estado. Nós precisamos de alguém que sabe fazer, que queira fazer
que tenha vontade de fazer e que tenha um compromisso com o nosso povo. Esse é o grande negócio. Entendi. Thaídes, você falou uma das suas bandeiras, o combate à corrupção, né? Agora vai andar pelo Estado, levando as palestras e tal. E como é que você vê hoje, em termos de gestão, o maior desafio do Tocantins na sua visão? Nós temos que industrializar o nosso Estado. Tá? Isso nós temos que industrializar. Nós temos que apostar no turismo, tanto ecológico como religioso. O Tocantins ele é extremamente rico. Eu tenho falado isto por longa data. Nós temos a segunda maior bacia de água doce do Brasil. Nós temos 277 mil quilômetros de terras. 80% são planas e férteis. O nosso subsolo muito rico em tudo. A segunda maior ilha, a primeira maior ilha do mundo, a maior ilha do mundo. Nós temos uma ferrovia hoje na porta, uma rodovia. Estamos no centro do país. O que está faltando aqui, Maju, é gestão mesmo. Gestão e diminuir essa corrupção. Né? E agora com essa história de emenda parlamentar. O ano passado, me parece que trouxe para o Estado algo em torno de 800 milhões em emenda parlamentar. Essas emendas, que são extremamente importantes para os nossos municípios, mas elas não podem ficar tão somente para fazer asfalto. Não. Nós precisamos industrializar esse Estado, nós precisamos levar emprego para os nossos jovens lá das pequenas cidades. Ô Maju, eu já adoeci em algumas viagens que eu fiz pelo interior do nosso Estado, que a gente olha nos olhos daqueles garotos de 15, 16, 17, 18 anos, ou até mais um pouco, e você não vê brilho nenhum, eles não têm perspectiva nenhuma de se ingressar no mercado de trabalho, sabe? E aí estão indo para a droga, estão indo para o álcool, estão indo para a prostituição, para o crime. Isso é falta de gestão. Nós precisamos de fazer cursos técnicos profissionalizantes. O Estado tem condições de fazer isto, para que esses garotos venham para o mercado de trabalho. Então, o que precisa nesse Estado rico, que é o Tocantins, aí eu falo com a voz e o peito estufado, o nosso Estado é muito rico. Só precisa de um gestor. Entendi. Os 2 mandatos do governador Siqueira Campos, eu estava aqui em 1990. Eu, como você disse, sou pioneiro na construção civil, no consórcio e etc. Os 2 mandatos do governador Siqueira Campos foi extraordinário. De lá para cá, foi um desastre. Foi um desastre. E faz muito tempo. Um dos ramos que você atuou empresarialmente é a construção de shoppings. Construiu um shopping lá em Gurupi, avaliado em 80 milhões, não é isso? Alguma novidade de algum outro shopping em outro município? Algum novo empreendimento que possa contribuir para a geração de emprego e renda? Lá em Gurupi são quantos empregos, Thaídes? Em torno de 700 empregos hoje. Né? Agora, com a chegada do Burger King, possivelmente a Renner, a prefeita Josi está indo para lá também com o serviço social e financeiro, que ela está chamando de Agiliza, não sei se vai ser esse o nome que ela vai dar. Certo. Maju, parece que você quer adivinhar. Mas, na verdade, um empresário como eu, com 38 anos de campo, eu disse que agora seria a hora de eu descansar. Mas o empresário ele não descansa, ele quer sempre investir, ele sempre quer avançar um pouco mais. O meu caso não é nem por dinheiro, é por mim mesmo. E eu estou imaginando em construir um shopping. Pela primeira vez, eu vou contar aqui. Olha, essa primeira em Paraíso e Porto Nacional. Olha só, tá? Paraíso. Eles não sabem disto. Paraíso, uma certa vez, eu procurei lá o presidente da associação, o Bandeira, e falei, olha, possivelmente a gente faz um shopping aqui. Né? 4º e 5º maior município do estado, cidades importantes, cidades polos para a economia. Porta. Que bom, é novidade boa aí, né? Vamos falar de política um pouco. Uma curiosidade que eu tenho para te perguntar, Thaídes. Em 2022, você buscou uma vaga ao Senado. A gente viu ali você construindo uma pré-candidatura em torno de centenas de vereadores. Ficou alguma mágoa, sinceramente? Não. Na política,
Maju, não dá para você ter mágoa, sabe? Não dá. Na política, especialmente, né? Eu, como um cristão que sou, e Deus é toda a minha base, eu não dou conta de ter ódio, de ter mágoa de ninguém, né? Por exemplo, quem colocou essa senhora na cadeira foi a minha caneta, essa senhora que saiu aí por nome de Cíntia, que foi uma pessoa muito maldosa com essa pessoa que segurou na mão dela, não é? Então vocês ainda estão 100% rompidos. Não, não, deixa ela viver a vida dela, não é? Pessoas ingratas, ingratidão é uma coisa que eu aconselho, principalmente os mais jovens. Não carrega nas suas costas ingratidão. O preço é muito alto. Então, eu não tenho mágoa dos meus vereadores. Foram 780 vereadores dos 139 municípios Certo. que fecharam comigo para nos apoiar em 22. Eu sabia do risco que eu estava correndo, porque o prefeito, o sistema político no Brasil, Maju, é presidencialismo de coalizão. O que é isso, Ataíde? O executivo executa com a participação do legislativo. Ou seja, o prefeito trabalha junto com os vereadores. E isso é uma coisa maravilhosa para o município. Mas quem manda nos vereadores são os prefeitos, sabe? O prefeito exerce uma liderança e um poder muito grande, porque aí tem a história dos cargos públicos, né? E que os vereadores precisam desses cargos públicos para ajudar as pessoas. Então, eu sabia do risco. E quando chega, então, 15 dias antes da eleição, aí o governador, então, chama os prefeitos e fala, olha, tem que votar em Dorinha. Aí é um desastre. Aí me abandonaram. Acredito que 95% deles não me apoiaram. Mas não ficou mágoa. Entendi. Falar agora em cenário para o governo, você entra agora também com a pré-candidatura, mas tem a pré-candidatura da senadora professora Dorinha, do vice-governador Laurez Moreira, do presidente da Assembleia Amélio Caires, e agora você entra aí como um quarto ou quinto, se Paulo Mourão confirmar ou não, postulante. Como é que você vem avaliando até agora esse cenário para disputar o governo, Ataídes? Acho muito importante. Quanto mais nome a gente levar para o nosso povo, Maju, melhor ainda, né? Você falou no nome aí de Paulo Mourão. Paulo Mourão é uma figura que, para mim, ele reúne tudo que eu gostaria num governador, que é um homem sério, que é um homem competente e na vida política dele não tem nada que arranha a história dele, como a minha, não é? Então, o Paulo Mourão é uma pessoa muito interessante. Aí, de repente, você olha, as outras pessoas sempre têm uma Polícia Federal na porta, sabe? E o povo, Maju, é uma das coisas que me leva a acreditar de que o sistema político e a cabeça do eleitor está mudando muito, e mudando muito rápido com a internet. Veja só o que aconteceu no Brasil em 2018 com a chegada do Bolsonaro. Simplesmente na internet. Agora, aqui na capital, né, um grupo superpoderoso, governador, presidente da República, vários senadores, deputados federais, tudo numa campanha, e o povo disse, não, nós vamos votar no Eduardo Siqueira. Então, eu vejo que o povo está muito antenado, daquele mais simples, lá do interior, lá do Cabo da Enxada, ao mais inteligente, o mais intelectual, estão ligados. Então, eles vão... eu acredito que a classe política do nosso Tocantins vai ser surpreendida em 26. O senhor relembrou a eleição de Palmas, ano passado, 2024? O senhor estava no palanque, apoiou algum dos palanques? Não. O senhor era pré-candidato, retirou a pré-candidatura e não apoiou ninguém? Eu tive um problema com o partido, que era o Partido Novo, né? E na última hora a gente resolveu retirar. E, na verdade, Maju, eu não tenho mais idade para ser prefeito. Ser prefeito não é brincadeira, né?
Ser prefeito é uma missão dura, como governador de estado. Certo. Não é? Mas o prefeito ele tem que estar no dia a dia ali no pé do eito, né? Entendi. E a gente falou da disputa ao governo e o Senado. 2 vagas agora. Estão se falando aí, a Thaís, que vai ser uma das disputas mais concorridas da história, né? Muitos nomes, Eduardo Gomes e Irajá, que vão à reeleição, Alexandre Guimarães, Gaguinho, Vicentinho. Qual a sua análise, você que é um ex-senador, dessa disputa desenhada até o momento para o Senado? Major, a minha experiência de 7 anos de Senado Federal e na política com 2 derrotas, então já dá até certo ponto privilégio para a gente tirar algumas conclusões. Né? Essa história de querer é uma coisa e ser é outra. Né? Eu vejo que na hora de homologar essas candidaturas, eu acho que esse quadro vai mudar. Tem muita gente aí que não pode perder eleição, né? Tem gente aí que não pode perder essa pior coisa que nós temos no país, chamado foro privilegiado. O foro privilegiado, ele blinda os políticos corruptos no nosso país. Ataíde, mas você tem que comprovar? Claro que eu tenho. É só pegar os processos em curso no Supremo Tribunal Federal e verificar que não tem condenações, não é? Então, ali é o seguinte, o Supremo protege esses deputados federais e senadores, e os senadores, então, protegem a Suprema Corte Federal. Uma lástima, não é? Então, eu vejo que essa vontade ela é muito boa, mas eu acredito que lá na frente esse quadro pode mudar. Repito, tem gente que não pode perder o foro privilegiado. Entendi. O senhor já começou a fazer diálogos políticos, já se aproximou de algum grupo, o senhor falou que alguns grupos não têm interesse em estar com você, você não tem que estar com eles, mas quem já manifestou interesse em estar com você, por onde que o senhor vai começar politicamente essa construção? Maju, nós vamos falar diretamente com o nosso eleitor. Através, eu não sei ficar sem o celular, né? Hoje passou, está na mão. Nós vamos falar diretamente com os nossos eleitores. Esse é o meu grupo. O meu grupo, neste ano, é falar com os nossos eleitores, é levar a nossa mensagem até o nosso povo tocantinense. E aí, sim, aí nós vamos aguardar se eles vão realmente achar que o nosso propósito interessa a eles ou não. Se essa primeira fase da nossa caminhada, que eu digo digital, mais digital, apesar que nós vamos fazer as palestras regionais, eu acredito muito que nós vamos avançar, né? Porque a gente, graças a Deus, nós temos história. História como empresário, história como político, história como gerador de emprego e renda, homem sério, não é? Então, chegando lá no mês de dezembro, nós vamos então fazer uma avaliação. E aí depois nós vamos ver então para que banda que a gente, quem que a gente convida para estar com a gente nesse projeto, ou alguém também nos procurar. Não é? Você falou aí dessas pré-candidaturas que a gente nem sabe, não é? O governador disse que não vai levantar da cadeira para dar cadeira para o Laurês. Eu acredito que ele vai levantar. Né? Mas se ele não der cadeira para o Laurês, então é um que não vai disputar o governo. Acredito que sim. Né? Então esse quadro pode mudar. Mas o nosso projeto agora é chegar até os nossos eleitores, principalmente através das redes sociais. E qual vai ser o critério, Ataídes, para dialogar e para construir a sua majoritária? Que você, no caso de uma possível pré-candidatura ao governo, teria aí 2 pré-candidatos ao Senado, o vice. Qual vai ser o critério para selecionar esses possíveis pré-candidatos ao Senado? Tem que pegar uma peneira, né? Se vier gente nova para o projeto, que nós vamos buscar gente novas, vamos buscar mesmo empresários, médicos e etc., né? Profissionais liberais. Certo. Mas se não preencher essa nominata da majoritária, aí nós vamos botar numa peneira para ver quem a gente traz, né? Certo. Mas tem gente aí que eu não dou conta de subir no palanque com ele de jeito Por exemplo? Carlécio eu não dou conta, a Márcia eu não dou conta, né? Esse povo aí não dá. O resto a gente até conversa. Paulo Mourão, o senhor fez elogios, tal, é uma pessoa
com uma abertura para um possível diálogo, possível composição? O problema do Paulo Mourão é uma sigla chamada PT, né? Porque eu sou um combatente, eu fui precursor praticamente da saída da Dilma, né, do PT do poder. Então, o Paulo Mourão com o PT junto, eu tenho muita dificuldade, sabe, Maju? Apesar de eu ter toda essa admiração por esse amigo. Mas esse carimbo do PT, ele não me agrada muito. A verdade é esta. Né? Os programas sociais do PT, é bom que se diga, eu sou defensor. Minha Casa Minha Vida, Ciência Sem Fronteira, Seguro Defeso, Minha Casa Minha Vida, Sim. Bolsa Família. Agora, tem que ser bem administrado. Usar isto para manter no poder e roubar, eu sou contra. Gestão de Palmas. Eduardo Siqueira Campos está aí há 5 meses, quase 6 meses, imprimindo um novo ritmo. Qual a sua avaliação desse novo Eduardo Siqueira aí, que está como prefeito agora? A minha expectativa é muito boa, porque Eduardo, ele sabe fazer, ele sabe o que é o certo, ele sabe o que é errado, até porque ele tem a minha idade e tem a idade de 65 anos de política na veia, né? Então, eu estou muito otimista. Eu acredito que ele vai fazer uma boa gestão. Ele tem bons secretários. Acredito muito. Acho que Palmas vai ganhar muito com Eduardo Siqueira. O senhor vai buscar aproximação com os deputados estaduais? Isto lá na frente. São todos meus amigos. Todos. Lá na frente. Nosso negócio agora é falar com o nosso eleitor, com o nosso irmão tocantinense. É levar a mensagem para ele do que nós pensamos, o que nós queremos para eles. Maju, eu já trabalhei para mim. Eu quero trabalhar agora para os nossos irmãos tocantinenses. Vamos ver se eles querem que eu trabalhe para eles. Né? Entendi. Política é um sacerdócio. Política é para você servir as pessoas, não você ser servido. É o contrário, Maju. Por isso que eu estou dizendo, a corrupção aqui no Tocantins é em torno de R$1 bilhão, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Sabe, o dinheiro do povo virou festa, deixando de contratar concursado para dar cargos de privilégio político. Isso está errado. Por isso é que o Tocantins não avança. Se você olhar a economia do nosso estado, é assustadora. O ano passado nós tivemos aí uma receita total em torno de 13 bilhões de reais. Estou arredondando para 13 bilhões. 50 bilhões de reais, ou 50% desse dinheiro, algo em torno de 6 bilhões de reais, é do Fundo de Participação dos Estados, do FPE. Ou seja, 50% de todo nosso recurso, de toda a nossa receita, vem da União. E os outros 6 milhões aqui, vamos botar 6,5 milhões, são de impostos, do ICMS, do ITCMD e de outros impostos. E só para você ter uma ideia, 35% dessa arrecadação de impostos do Estado vem de um combustível, principalmente do agronegócio. Mais 20% vem do varejo. Ou seja, cadê a indústria que gera realmente emprego, renda e paga impostos? Nós não temos. Mas aí vem a pergunta, quem é que tem credibilidade para chegar em São Paulo, Goiás, Brasília, e no Brasil e fora do Brasil e trazer empresário para cá? Quem tem? Primeiro. Segundo, a insegurança política que tem nesse estado do Tocantins. Desde 2006, nenhum governador concluiu o seu mandato. A insegurança jurídica, Maju, isso é muito grave, gravíssimo. Nós temos o Tribunal de Justiça, que é sabido por todo brasileiro, mais corrupto do Brasil. Nós temos desembargador bom dentro do tribunal. Eu sei que tem. Né? Nós temos pessoas sérias. Mas é o tribunal mais corrupto do Brasil, com supostas vendas de sentença, presidente com tornozeleira eletrônica. E, para agravar isso ainda, agora vem uma mão de obra muito precária. Nós precisamos qualificar essa mão de obra.
Então, a pergunta é, qual é o grande empresário do Brasil que vem investir neste estado maravilhoso, que tem tudo, sendo que não tem segurança jurídica, não tem segurança política e a mão de obra é ruim? Não vem. E por isso nós estamos aí derrapando nesses números. Ah, mas o Estado está crescendo. Crescendo é o agro. É o agro. Mas o agro, ele não gera emprego, ele não gera renda, muito pouca. O que gera mesmo é a indústria, é o comércio, é o serviço. Para isso nós precisamos de um bom gestor. Entendi. Você falou no início, então, que vai para as bases, vai passar pelos municípios, fazer palestras. Quando começa? Você já tem data para começar? Quando? Por onde? Ô, Maju, mais uma coisa você tirou de mim. Está começando hoje com você. Aqui, ó. Não é? Está começando hoje com você. E aí, então, já vamos começar já a marcar essas palestras, né? Volto a repetir. São palestras gratuitas nos municípios? 100% gratuitas, né? Eu vou levar a minha experiência de empresário, aquele que sou do cabinho da enxada e hoje já bateu os 80 mil empregos, vou levar essa experiência para os nossos empresários ali dos 4 cantos do nosso estado e também levar a minha experiência do garoto que saiu da enxada e que esse jovem, eles têm que acreditar neles, que eles têm capacidade de realizar os seus sonhos. Mas junto comigo eu vou levar outros palestrantes, principalmente na área do marketing digital, porque hoje é o celular. Entendi. A Thaídes, muito obrigada, sucesso na sua caminhada e que a população compare, que a população observe os movimentos, o que dizem, o que pregam vocês, que são pré-candidatos, e caberá ao povo no ano que vem, na hora certa, no momento certo, fazer a sua decisão. Desejo sucesso para você. Ó, anunciou aqui, hein? Quem sabe em breve aí um shopping em Paraíso e outro em Porto, não? E com certeza a população vai gostar, porque shopping é geração de emprego e renda, né? As pessoas gostam. Maju, nós temos que levar a verdade para o nosso povo. Esse é o nosso propósito. Nós vamos levar a verdade para o nosso povo. Nós vamos bater um papo reto e direto com eles. Eu, com a minha experiência que eu tenho hoje, eu vou contar para eles o que eles precisam fazer para ter bons representantes. Bons representantes na Câmara de Vereadores, do prefeito, governador, deputado estadual, federal, governador, porque não tem um bandido que está hoje na política que não foi eleito pelo voto popular nesse país. Então, nós vamos orientar e levar para os nossos eleitores que eles têm que ter responsabilidade na hora de escolher os seus representantes. Ah, mas o político não tem uma estrela na testa. Verdade, não tem. Mas todo mundo tem um celularzinho na mão e é só jogar o nome do cidadão ou da cidadã que ele vai saber quem é aquele candidato que está pedindo o voto para ele. Né? Então, a sua linha, pelo que você está falando aqui, é essa linha denunciativa, de oposição, é isso? É um trabalho não, denunciar, não, Maju. Denunciar é apontar dedo, que, na verdade, acabei até apontando o dedo aqui. Não, esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é levar ao nosso eleitor o que nós pensamos, né? Quem é a Thaídes de Oliveira e também, respeitosamente, chamar a atenção dos nossos leitores para a responsabilidade deles na hora de escolher os seus representantes. Esse é o nosso propósito. Na política, quem é a sua referência, Thaídes? Nacional? Nacional, local? Quem na política te inspira? Fernando Henrique Cardoso é uma referência boa para mim. Né? Aqui no estado, o governador Siqueira. Né? Aí agora fica difícil o resto, né? Governador Siqueira, que eu convivi com ele em 2010, eu não sei se você se lembra, eu que ajudei a trazer o governador e o Eduardo Siqueira para o governo em 2010. É isso. A Thaís, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso na sua caminhada aí. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Já curte, compartilha, joga no grupo da família, porque você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. E a política passa por aqui, de frente comigo. Até a próxima. Abraço.